Bom dia, começa agora o Primeira Página, jornalismo exclusivo na Rede Relâmpago com Vitor Corso. É um prazer estar entrando na sua casa nesse momento, um bom dia. Hoje, 12 de maio de 2025, são 9 horas 15 minutos. As notícias mais importantes estão aqui na Rede Relâmpago. Seja bem-vindo, Relâmpago mais que lives, compartilhamos conhecimento. Bom, hoje muitas notícias bem legais. Deixa eu colocar aqui o nome aqui, Primeira Página, muito bem, jornalismo com Vitor Corso. Mas antes de começar o nosso programa de hoje, eu quero te fazer um convite. Mês de maio, né? Em junho nós faremos 5 anos de Rede Relâmpago. Eu quero te fazer um convite antes de tudo, que você vá até o canal da Rede Relâmpago no YouTube. Você sabia que a Rede Relâmpago tem um canal no YouTube? Não sabia? Agora sabe. A Rede Relâmpago tem um super canal no YouTube, onde todas as lives, desde junho de 2020 até hoje, estão por lá. Então, uma verdadeira biblioteca de lives, uma verdadeira biblioteca de conhecimento, com nossos 11 especialistas sensacionais, traduzindo aqui muita coisa bacana. Tem sexóloga, tem terapeuta, tem publicitário, tem muita coisa legal, pessoal de esportes também. Meu beijo para todos eles. E aqui, fazendo mais que lives, compartilhando conhecimento. Essa é a Rede Relâmpago que hoje e sempre estará com você ao seu lado. Hoje é a Primeira Página, vamos com as notícias mais importantes do Brasil e no mundo. Bom, mediante todo esse problemaço que estamos tendo aí com tarifas, né? Essa briga toda que a gente está vendo aí na TV, nos jornais, nos rádios, né? Noticiando sobre Estados Unidos e China, sobre as tarifas que um colocou para o outro, acabou encarecendo um pouco as importações por lá, um pouco não, muita coisa. Temos uma notícia no G1 publicada que os Estados Unidos e a China concordaram em reduzir temporariamente as chamadas tarifas recíprocas entre os dois países. Durante 90 dias, as tarifas dos Estados Unidos sobre as importações da China cairão de 145% para 30%. Olha aí, caiu de 145% para 30%. Vão cair durante 90 dias, durante os próximos 90 dias. Já as taxas da China sobre os produtos americanos serão reduzidas de 125% para 10% no mesmo período. Então, quer dizer, um está reduzindo por um lado, 145 para 30, e a China está reduzindo de 125 para 10. Então tem essa redução aí de ambas as partes. Representantes das duas potências se encontraram nesse fim de semana em Genebra, na Suíça, para discutir as taxas sobre importações e anunciaram o acordo em conjunto nessa segunda-feira. Eles disseram que a suspensão das tarefas entrará em vigor até quarta-feira, dia 14. Então aí, até quarta-feira, dia 14, estão entrando em vigor as taxas para redução das importações. Repito, durante 90 dias, o acordo foi, durante 90 dias, as tarifas dos Estados Unidos sobre as importações chinesas cairão de 145% para 30%. E as taxas da China sobre os produtos americanos serão reduzidas de 125% para 10% neste mesmo período. Houve a explicação do Scott Bessent, que é secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Ele disse o seguinte: o acordo não inclui tarifas específicas para cada setor. Os Estados Unidos continuarão o reequilíbrio estratégico em áreas como medicamentos, semicondutores e aço, onde identificaram vulnerabilidades na cadeia de suprimentos. Ele acrescentou ainda, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, que os negociadores dos Estados Unidos e da China se reunirão novamente nas próximas semanas para discutir um acordo comercial mais detalhado. Porém, ele não deixou claro quando isso vai ocorrer. Vamos abrir aspas aqui para uma citação dele. Abre aspas. Ambos os países representaram muito bem os seus interesses nacionais. Temos um interesse comum em um comércio equilibrado e os Estados Unidos continuarão caminhando nessa direção. O consenso das delegações nesse fim de semana é de que nenhum dos lados tenha um desacoplamento. E o que havia ocorrido com essas tarifas altíssimas era o equivalente a um embargo. A nenhum dos lados que quer isso. Queremos o comércio.
Muito bom esse acordo, né? E olha que para você de casa, qualquer, vamos dizer assim, qualquer ação de um governo federal, né, seja brasileiro, americano, chinês, enfim, ele reflete na Bolsa de Valores do país. Reflete exclusivamente na Bolsa de Valores do país. Então, como reflexo, olha aí, já temos a notícia no Globo que as bolsas globais subiram nessa segunda-feira após um acordo entre Estados Unidos e China para reduzir por 90 dias as tarifas aplicadas sobre os produtos um do outro. Segundo informaram em um comunicado conjunto, numa tentativa de aliviar tensões comerciais, as duas maiores economias do mundo terão agora mais 3 meses para resolverem suas divergências. Na Ásia, os principais mercados fecharam em forte alta, conforme abaixo, e o Yuan se valorizou cerca de 0,5% frente ao dólar. Então nós temos aí as bolsas refletidas nesse acordo em alta. Tóquio fechou em alta de 0,38%, Hong Kong 2,98%, Xangai 0,82%, Shenzhen 1,72% e Coreia do Sul 1,17%. Por volta das 7h30 da manhã, as bolsas europeias também subiam. Londres 0,37%, Frankfurt 1,02%, em Paris 1,34%. Nos Estados Unidos, os contratos futuros são os que mais reagem positivamente ao acordo. A S&P 500 ainda está em negociação, a Bolsa de Valores, por 3%, está com 3% de alta. A Nasdaq está com 3,9% em alta e a Dow Jones com 2,4%. As ações das chamadas 7 magníficas avançaram firme no pré-mercado. A Tesla liberava os ganhos com uma alta de 7%, enquanto a Nvidia subia 4,5%. A Meta e a Amazon avançavam entre 5% e 6,5%, enquanto a Apple subia 6,5%. A Microsoft e a Alphabet, dona do Google, registravam alta entre 2% e 3%. O dólar também avança mais de 1,2% frente a uma cesta de outras 6 moedas, segundo o índice DXY, que mede a moeda americana frente a uma cesta de outras divisas. O petróleo deu um salto após o acordo. O tipo Brent, referência ao mercado americano, subia 2,96%, cotado a $65,80. O WTI, óleo leve americano, avançava 3,13%, portanto $62,93. O ouro, por outro lado, caía 3,3% para $3.215,07. A onça Troy, o menor patamar desde o dia 1º de maio. O metal, como costuma ser procurado quando há instabilidade na economia global, por se tratar de um investimento seguro. Então, ele acaba caindo. Você vê como é que é essa dança, né? O presidente vai lá, faz uma providência, toma uma providência sobre algum caso. Se isso não agrada um pouco o mercado financeiro, as bolsas caem, a moeda sofre um certo desequilíbrio, e aí hoje eu acabei aprendendo que o ouro, né, por ser uma fonte ali, vamos dizer, mais segura, ela acaba subindo, né? As pessoas começam a investir mais no ouro. Quando a coisa começa a ficar melhorzinha, o ouro cai um pouco e aí as bolsas voltam ao normal. Bom, com isso tudo a gente também tem notícias do Brasil também, né? Notícias financeiras. O governo Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da República, anunciou nessa segunda-feira novos investimentos da China no Brasil na ordem de 27 bilhões de reais. O número foi citado pelo presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações, a Apex Brasil. O presidente é o Jorge Viana, após um fórum entre empresários de brasileiros e chineses em Pequim. O presidente Lula viajou ao país acompanhado de 11 ministros e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, além de parlamentares
outras autoridades e cerca de 200 empresários. Nessa terça, Lula deve se reunir com o presidente chinês Xi Jinping. Antes de chegar à China, a comitiva também passou pela Rússia, onde Lula se reuniu com Vladimir Putin e pediu um cessar-fogo para a Ucrânia. No discurso, Lula citou parcerias firmadas entre órgãos como Dataprev e Telebrás, do governo brasileiro e empresas de satélites e energia sustentável da China. Para além da questão comercial, falou também em elevar o intercâmbio de turistas e ampliar as conexões aéreas entre os dois países, Brasil e China. O presidente diz o seguinte, abre aspas, a China tem sido tratada muitas vezes como se fosse uma inimiga do comércio mundial, quando na verdade a China está se comportando como um exemplo de país que está tentando fazer negócios com os países que foram esquecidos nos últimos 30 anos por muitos outros países. É importante a gente lembrar. Lula disse ainda que em seu primeiro mandato o Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a China, então governada por Hu Jintao, como uma economia de mercado, em que o setor privado é predominante e que, passado os 20 anos, não se arrepende de ter feito esse reconhecimento. Multa, nome sujo, CPF irregular e, dependendo do caso, até prisão. A lista de consequências para o contribuinte que não prestar contas à Receita Federal é grande e pode trazer dores de cabeça para aqueles que optarem em atrasar a entrega ou não enviarem a declaração do IR 2025. O prazo para a declaração começou no dia 17 de março e vai até o dia 30 de maio. Multa por atraso, preste atenção para o que a gente vai falar agora, atenção para as multas. Segundo informações do fisco, no caso da apresentação da declaração, após o prazo previsto ou da não apresentação do documento, o contribuinte que é obrigado a declarar fica sujeito ao pagamento de multa por atraso calculada da seguinte forma: multa de 1% ao mês ou fração de atraso calculado sobre o valor do imposto devido na declaração, ainda que integralmente pago até um teto de 20%. Multa mínima de R$ 165,74 apenas para quem estava obrigado a declarar, mesmo sem imposto a pagar. Aqueles que não são obrigados a entregar a declaração de ajuste anual não estão sujeitos à cobrança dessa multa. São eles: aposentados e assalariados que receberam abaixo de R$ 33.888 em 2024. Pessoas que têm doenças consideradas graves, pois nesses casos é necessário apresentar laudo médico para solicitar a isenção. Pessoas com rendimento de aposentadoria, pensão ou reforma. O atraso começa a ser contado pela Receita Federal a partir do primeiro dia após o prazo do fim da entrega. De acordo com o fisco, aqueles que não fizeram a declaração e não pagarem a multa dentro do prazo de vencimento também poderão ter a dedução desse valor nas restituições futuras, com os respectivos acréscimos legais. Para alertar os esquecidos, a Receita Federal costuma enviar notificações para cobrar os contribuintes as correções necessárias e do pagamento da multa pela ausência do envio. Quando o contribuinte não presta contas à Receita, ele tem o nome também incluso no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, o CADIM, um banco de dados onde são registrados os nomes de pessoas que estão em débito com órgãos e entidades federais. Além de ter seu nome incluído, olha só, no cadastro de inadimplente da Receita, o contribuinte também corre o risco de ter o seu CPF apontado como irregular pelo órgão. Em alguns casos, o fisco também pode bloquear os CPFs. Se a Receita entende que o contribuinte atende os critérios de obrigatoriedade e identifica que não houve a entrega de declaração dentro do prazo, ela registra que o documento está pendente e isso gera uma restrição no CPF. E você sabe, né, as pessoas que ficam com o CPF bloqueado, irregular, elas são impedidas de vários fatores, por exemplo, abrir ou movimentar contas bancárias, tirar passaporte, pedir empréstimos, participar de concursos públicos, receber aposentadoria, comprar ou vender imóveis, entre outros. A prisão é um recurso utilizado pela Receita Federal nos casos mais extremos.
Quando não há entrega da declaração do imposto de renda, nem o pagamento da multa de atraso, o contribuinte entra no radar do fisco, que passa a fazer uma análise mais rigorosa de suas movimentações financeiras. A situação de avançar para a prisão como punição viria apenas se a Receita concluir que o contribuinte está atentando deliberadamente contra a legislação. Seria o caso, por exemplo, do fisco concluir que houve sonegação fiscal, o que é muito grave. A pena para esse crime é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa de 2 a 5 vezes o valor do tributo. Então, atenção a quem ainda não declarou o imposto de renda. Atenção, vamos lá, vamos declarar o imposto de renda, gente. É caso sério, gera até prisão, viu? Que a gente informou. Vamos falar sobre o Papa Leão XIV, que ele tenha muita sorte, muito discernimento, muita paz nessa caminhada dele. O Papa Leão XIV pediu o fim de uma polarizadora guerra de palavras e a libertação de jornalistas presos ao redor do mundo durante o primeiro encontro com jornalistas na imprensa mundial no Vaticano na manhã dessa segunda-feira. Pronunciamento aos jornalistas, o pontífice pediu que a mídia haja contra a polarização no mundo e ressaltou a importância da comunicação para promover a paz e contar a verdade. Abre aspas. A paz começa com cada um de nós, com a forma como olhamos para os outros. Ouvimos os outros e falamos sobre os outros. Nesse sentido, a maneira como nos comunicamos é de importância fundamental. Precisamos dizer não à guerra de palavras e de imagens. Fecha aspas. Segundo Leão XIV, os jornalistas têm um importante papel ao narrar as guerras e injustiças, e é necessário discernir qualquer comunicação do extremismo e do ódio. O pontífice pediu ainda uma comunicação capaz de escuta e captura de voz daqueles que não a têm. O pontífice também voltou a falar sobre inteligência artificial, pediu que a tecnologia seja usada com responsabilidade e discernimento na comunicação. O encontro de Leão XIV com a mídia ocorreu em um momento de grande cobertura da mídia mundial no Vaticano por conta do conclave. Ele foi ovacionado por jornalistas presentes em alguns momentos e cumprimentou os jornalistas ao terminar a fala. Ele pediu ainda a libertação de jornalistas presos ao redor do mundo e ressaltou a solidariedade da Igreja Católica com essas pessoas. A Organização de Repórteres Sem Fronteiras, RSF, calcula que em 1º de dezembro de 2024 haviam quase 550 jornalistas presos no mundo e outros 55 que estavam sequestrados. Grande pronunciamento do Papa Leão XIV. Vamos falar um pouquinho agora sobre que não temos mais. Tem aqui a notícia sobre ciência. Olha que bacana, gente. Os pesquisadores conseguiram transformar. Prestem atenção nessa notícia bacana. Os pesquisadores conseguiram transformar chumbo em ouro. Atenção, pesquisadores conseguiram transformar chumbo em ouro. O experimento foi feito em um acelerador de partículas na Europa, onde foi forçada a colisão de núcleos de chumbo em alta velocidade. Transformar o chumbo em ouro era o sonho dos alquimistas no século XVII, que buscavam formas de converter metais comuns em metais preciosos. Agora, os cientistas do CERN, Laboratório Europeu de Física de Partículas, na Suíça, conseguiram fazer isso, ainda que por alguns microsegundos. Há séculos, estudiosos tentavam fazer essa transformação, como a gente falou aqui, mas a dificuldade estava na diferença entre o número de prótons nos dois elementos. Os prótons são as partículas que ficam no núcleo do átomo. O chumbo tem 82 prótons, enquanto o ouro tem 79. Só cientista e pesquisador mesmo para entender isso bem a fundo, né? E eles foram fazendo experimentos e conseguiram. Os pesquisadores foi o seguinte: foi expulsar os prótons do núcleo do chumbo até que ele tivesse a mesma quantidade do ouro. Eles miraram feixes de chumbo uns contra os outros. O experimento foi realizado em um acelerador de partículas de laboratório e, com isso, os núcleos foram
empurrados para o choque a uma velocidade próxima à luz. Durante o processo, o núcleo do chumbo acabou ejetando 3 prótons, ou seja, restando apenas 79. Com isso, ele se tornou ouro. A transformação durou apenas 1 microsegundo. 1 microsegundo. Muito mais rápido que o piscar de olhos. Impossível se perceber a olho nu. O experimento foi repetido diversas vezes entre 2015 e 2018. Nesse período foram criados cerca de 86 bilhões de núcleos de ouro, o que corresponde a 29 trilionésimos de grama. A maioria desses átomos de ouro era instável e durou cerca de 1 microsegundo antes de colidir com outros equipamentos ou se fragmentar em outras partículas, deixando de ser ouro. Aí, é um experimento que alquimistas tentavam fazer, pelo que a gente pesquisou aqui, há muitos anos, e não conseguiam, achavam isso impossível. Não é impossível, é viável, só que a duração é mínima. Então, vai se pesquisar mais ainda para poder saber se consegue fazer mais tempo aí, vamos dizer assim. Não acredito eu. Vamos torcer aqui pela recuperação do cantor Marrone, pessoal. O cantor Marrone da dupla com o Bruno e Marrone, né? O Marrone, ele segue sob observação médica e sem previsão de alta, segundo informou a assessoria da dupla. Ele não poderá comparecer ao show marcado para essa segunda-feira em Itaqueraí, no Mato Grosso do Sul. O cantor sertanejo caiu do palco enquanto se despedia do público ao final de uma apresentação no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. A queda aconteceu no sábado, quando a dupla apresentava o projeto Inevitável, a festa, pela primeira vez na capital goiana. Segundo a assessoria, o cantor se desequilibrou, pisou em falso e sofreu uma queda. Ele foi atendido pelos paramédicos e encaminhado para o Hospital Albert Einstein, em Goiânia. O sertanejo teve um corte perto do supercílio e na mão esquerda, segundo informou a assessoria. O cantor foi submetido a vários exames e passa bem. Boa recuperação aí para o Marrone, cantor Marrone, da dupla Bruno e Marrone. Notícias do esporte, vamos destacar lá na Europa o Rafinha, o atacante Rafinha, que a gente quer que ele faça, pelo menos aqui que ele faça a mesma coisa que ele faz lá no Barcelona, muitos gols e muitas assistências, joga muito bem, que joga na seleção brasileira e faça a diferença também. Vamos lá, Rafinha, torcendo para você com a amarelinha dar certo e trazer essa Copa do Mundo aí em 2026. A gente tem que se classificar, antes o Brasil tem que também arrumar um técnico, até agora não tem. Bom, Rafinha segue todo vapor na temporada 24-25, eleito melhor em campo na vitória de 4-3 do Barcelona sobre o Real Madrid ontem. Com 2 gols marcados, o atacante brasileiro chegou a 33 gols e 24 assistências na temporada. O número é bem grande, viu? Com 57 participações em gols, ele ultrapassa o egípcio Mohamed Salah, que tem 56. É o jogador com mais contribuições diretas entre os que disputam as ligas da Europa. O top 10, né, vamos dizer assim, os maiores participantes em gols, tem o Rafinha em primeiro lugar com 57, depois vem o Salah do Liverpool, nós falamos aqui, o egípcio, com 56, em terceiro lugar tem o Harry Kane do Bayern de Munique com 48, o Dembélé do PSG tem 45, o Mbappé do Real Madrid tem 44, depois completando a lista nós temos o Guirassy do Borussia Dortmund com 40, o Yamal do Barcelona com 37, o Barcola do PSG com 36, o Vini Júnior tem 35, está na 9ª posição, é outro brasileiro aqui entre o top 10, e o Retegui do Atalanta, que tem 35. Parabéns, Rafinha. Rafinha está mandando muito bem lá na Europa. Aqui no Brasil, nós tivemos o Campeonato Brasileiro, onde a rodada, né, trouxe o Palmeiras, aliás, permaneceu o Palmeiras aí, líder do campeonato. A vitória sobre o São Paulo por 1-0 nesse domingo na Arena Barueri teve sobre méritos a postura do time do Palmeiras em frente ao longo do choque rei, né, que é chamado, o Palmeiras de São Paulo é chamado de choque rei. Então a postura do Palmeiras fez a diferença para esse 1-0. O bom uso do elenco foi considerado o mais forte nos quase 5 anos da era Abel Ferreira, que é o técnico do Palmeiras. Bom, depois de garantir a liderança do grupo e a classificação da Libertadores, com 2 rodadas de antecedência, o Verdão entrava em campo no Clássico sabendo que precisava vencer
para seguir na ponta do Brasileirão nessa 8ª rodada. E acabou vencendo. Por conta da maratona de jogos, o Abel Ferreira mudou praticamente metade do time. Saíram Vanderlan, Emiliano Martinez, Lucas Evangelista, Facundo Torres e Vitor Roque para a entrada do domingo de Piquerez, Aníbal Moreno, Richard Rios, Paulinho, em sua estreia como titular, e Flaco Lopes. Apesar de tantas mudanças, a organização tática se manteve, Jai fazendo saída com os zagueiros Gustavo Gomes e Bruno Fux, Alan na ala direita, Piquerez na esquerda, Estevão e Paulinho por dentro e atrás de Flaco, com o Richard Rios se aproximando da criação pelo lado direito. Foi dessa forma que o Palmeiras começou o jogo empurrando o São Paulo, com volume, mas dificuldades para concluir em gol. A primeira etapa estava desenhada sob os comandados de Abel Ferreira, rondando a área adversária, forçando escanteios, correndo pouco risco, mas fazendo o goleiro Rafael trabalhar pouco também. Sempre com posse de bola, o Verdão encontrou boas saídas para se aproximar da área São Paulina, especialmente com lances individuais de Estevão e picos de Flaco Lopes. O problema estava na indefinição dos lances. Paulinho, pela primeira vez escalado desde o início, chamou a atenção pela inteligência e toque de bola. O camisa 10 ainda apresenta estar um pouco preso fisicamente, mas mostrou evolução nesse sentido, aproximando da área com 2 conclusões perigosas, além de jogadas para clarear o ataque. Bom, seguinte, aos 15 minutos finais, o time de Abel Ferreira não teve mais volantes marcadores, aumentou a velocidade e a qualidade com Lucas Evangelista, Rafael Veiga, Maurício, Felipe Anderson, Roque e Flaco Lopes fazendo ali a linha de frente. O camisa 9 não foi referência, ocupou o lado esquerdo do ataque, aproximou de Flaco Lopes para deixar a área mais povoada. E aí iniciou e terminou a jogada do gol. Aos 49 do segundo tempo, gol do Palmeiras. Depois de 12 jogos sem marcar, o Tigrinho, Vitor Roque, agora emenda a 3ª partida seguida indo às redes. É isso. Após a confirmação do VAR, vitória do Palmeiras por 1-0 e liderança do Brasileirão, que agora está assim. Palmeiras em primeiro com 19 pontos. Em segundo lugar, Flamengo e Bragantino com 17. O Flamengo leva vantagem no saldo de gols. Tem 13 gols positivos e o Bragantino tem apenas 4. Na 4ª posição, ali, fechando o G4, o Cruzeiro com 16 pontos. Logo depois vem uma diferença grande de pontos aí. 3 pontinhos ali fazem a diferença do Cruzeiro, que é o 4º, para o Fluminense, que é o 5º colocado, tem 13 pontos. O Atlético Mineiro tem 12, Bahia 12, Bragantino e Ceará 11, Corinthians 10, Fortaleza 10, Mirassol 10. O Internacional de Porto Alegre, que tomou uma goleada ontem do Botafogo por 4-0, está com 9 pontos, Vitória 9, Grêmio também 9, São Paulo perdeu ontem para o Palmeiras, ficou também com 9 pontos, tem essa galera aí toda com 9 pontos, até chegar à zona de rebaixamento, que hoje possui o Vasco da Gama em 17º com 7 pontos, o Juventude em 18º com o mesmo número de pontos, o Santos é 19º colocado com 4 pontos e o Sport Clube do Recife, que perdeu para o Cruzeiro por 4-0 e está com 2 pontinhos apenas lá na lanterna do Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, essas foram as notícias mais importantes do Brasil e do mundo. Obrigado pela Natália de Freitas, Cidinho Gurgel, Júnior Viana, Edna na Cozinha, Shirley Oliveira, todo mundo que permaneceu aqui nessa live maravilhosa. Esse é o Primeira Página. Opa, balançou aqui o celular. Esse é o Primeira Página com o Vitor Corso, trazendo aqui as notícias mais importantes nessa manhã de 12 de maio de 2025. Muito obrigado a todos pela presença. Tenha uma boa semana e um excelente dia. Tchau, tchau.